Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Hoje vamos falar um pouco a respeito de um aspecto bem significativo da Constituição Social e que é o que nos possibilitou uma melhor organização e até mesmo uma melhor elaboração de pensamento, uma facilidade maior em convivermos em grupo, que é a comunicação. Então, a comunicação ela é fator importante, quando eu me refiro à comunicação, a linguagem, tanto expressa verbalmente, como linguagem escrita, linguagem gestual ou linguagem de sinais, toda forma de linguagem. Essa comunicação ela nos possibilitou, além de organizarmos melhor nosso pensamento, além de podermos nos planejar a longo prazo, além de podermos gravar coisas do nosso passado de N formas, desde a época das cavernas com as pinturas rupestres, até atualmente com a tecnologia dos vídeos, dos áudios e das N formas de se registrar a história. Porém, a comunicação é falha. Isso não interessa o quanto você seja dominante da língua que você usa, não importa o quanto você tenha uma oralidade bem desenvolvida, a comunicação é falha. Isso é já de pressuposto lógico, porque nós não temos condição de refletir nas palavras, sejam elas ditas verbalmente ou escritas, nós não temos condição de refletir o que pensamos. E o que pensamos mesmo não reflete necessariamente uma realidade. Quem quiser entender um pouco melhor essa lógica de pensamento, eu recomendo que assista já o vídeo que nós temos no canal, RSI, que é um conceito do Lacan, que é o real simbólico imaginário. A partir do real simbólico imaginário você entende bem essa questão da linguagem, ela não refletir o que pensamos, mas mesmo o pensamento não refletir o que de fato pode se considerar como real. O real é inatingível. E pegando já o gancho de Lacan, o Lacan ele diz uma coisa que é muito significativa em referente à linguagem, que é: você sabe o que disse, nunca o que o outro ouviu. Justamente por essa questão da linguagem falha. É uma outra citação que os lacanianos fazem com frequência e que eu aprecio e que realmente reflete essa coisa também da linguagem como uma falha, como algo faltante, como algo que não transmite de fato a informação. É quando eles dizem que a linguagem é um erro que de vez em quando dá certo. Isso para mim é muito interessante de se pensar. Então a linguagem é um erro que de vez em quando acerta. E por quê? Porque é como o Lacan já nos diz, o que você disse, primeiro, nem sempre o que você disse de fato é o que você queria dizer. Tanto é que é comum a gente ouvir isso no diálogo das pessoas. As pessoas falam uma coisa, aí ela para pensar, ela tenta entender o que aquela fala gerou e ela retoma, não é isso que eu quis dizer. Porque realmente a linguagem ela começa já a falhar no próprio emissor. Agora o receptor, ele vai interpretar totalmente de acordo com a cultura dele, de acordo com os pensamentos dele, de acordo com o imaginário que ele faz de mundo e do sujeito falante. Portanto, a interpretação dele nunca vai ser igual ao que o emissor de fato disse, falou ou pronunciou. Aí a gente já vê um pouco da complexidade dessa coisa que não é assim, transmitir informação, como alguns teóricos, inclusive da linguística, colocavam o emissor, receptor, e como se fosse uma mera informação que se transmite de um, o outro recebe igual, interpreta e tá tudo certo. Não. Tem N atravessamentos aí, a forma como o outro interpreta é muito relativa. Tanto é que existe uma brincadeira que a grande maioria já conhece, possivelmente já brincou inclusive, que é o telefone sem fio. Que é aquela brincadeira onde você faz uma fila de pessoas, a primeira diz uma frase para a segunda tem que transmitir essa frase para a terceira e assim sucessivamente até o final da fila. E aí no final da fila, a pessoa fala em voz alta a frase que chegou até ela.
e quase como via de regra a frase chega muito diferente do que foi dita lá no primeiro da fila. Porque no meio, no decorrer da fila, acontecem os atravessamentos, dificuldade de compreender mesmo, porque a ideia é cochichar no ouvido do outro, então isso já traz uma certa dificuldade na própria audição mesmo. Traz a questão de que geralmente é uma frase com mais palavras, para que justamente o sujeito tenha dificuldade em lembrar exatamente quais palavras foram usadas em quais ordens, ou seja, ele vai alterar as ordens das palavras, ele vai omitir palavras que ele não lembra, ele vai acrescentar palavras que ele imagina que foram ditas, mas na verdade não foram, e no final você tem uma mensagem bastante diferente da que saiu da primeira pessoa da fila. Isso é interessante a gente analisar para ter uma coisa mais visual e física do que está sendo dito aqui. Bom, e aí, quem acompanha o canal sabe que eu tenho apreço por analogias. Uma analogia interessante que eu encontrei para se equiparar à linguagem, para expressar a linguagem, é que a linguagem é um cavalo manco. Então nós já vimos que a linguagem ela é falha por si, porque ela não transmite, desde o emissor ela já não transmite o que de fato o emissor gostaria de transmitir. Porque faltam palavras, porque faltam a forma como ele expressa, nem sempre é a forma como ele pensou expressar. E aí quando chega no receptor, então a coisa desanda. Então a gente já percebeu que desde o começo a comunicação ela é falha. Por isso eu refiro a ela como um cavalo manco. E o que acontece com esse cavalo manco? Você pode enfaixar a pata dele, que ele manca, você pode talvez providenciar uma ferradura de boa qualidade para colocar nele, você pode talvez levar ele no veterinário para ver o motivo pelo qual ele está mancando, você pode fazer coisas que favorecem esse cavalo a andar e que talvez até ele consiga ser montado e te levar a algum lugar. Porém, se você não faz nada para isso, se você só monta nele, ele estando manco, sem enfaixar, sem colocar uma ferradura, sem nada, a possibilidade começa a diminuir de que você vá muito longe. Você talvez ainda consiga ir até algum lugar, mas a dificuldade é maior. Agora, o que acontece é que tem pessoas que, além do cavalo ser manco, vão lá e quebram outras duas patas boas do cavalo. E o que isso quer dizer na linguagem, na comunicação? A linguagem, a comunicação por si, ela lembrando, conceitos de linguagem e comunicação são bem distintos se você for pegar isso pela linguística, se você for pegar isso a fio de maneira mais profunda, esses conceitos não se equivalem. Aqui eu estou utilizando eles como se fossem sinônimos porque eu estou falando de uma maneira mais superficial. Mas quando tratamos esses conceitos a fundo, eles são distintos. É importante ter isso em mente. Eu estou os tratando mais da forma como eles são entendidos popularmente mesmo. Nesse sentido, em relação à comunicação, a comunicação ela é falha por si, existem formas de você fazer ela se tornar um pouco mais eficiente, tentando ser o mais claro possível, utilizando palavras mais diretas, buscando expressões que talvez estejam mais de acordo com a compreensão do teu receptor. Tudo isso é aquele movimento que eu mencionei, de enfaixar a pata do cavalo, de colocar uma ferradura de boa qualidade. Então você sabe que o cavalo vai continuar manco, mas existem formas de fazer com que talvez ele consiga caminhar melhor. É a mesma coisa em relação à linguagem, ela vai continuar falha, mas existem formas de você utilizar ela que talvez favoreçam o teu receptor a ter essa mensagem um pouquinho mais clara, um pouco mais eficiente. Mas aí tem as pessoas que quebram as duas patas boas do cavalo. Por quê? Quem são essas pessoas no caso da linguagem? Quando a pessoa utiliza, por exemplo, indireta. Olha, ironia é uma coisa que ainda tem um uso bem interessante na linguagem, que realmente ela expressa muitas vezes coisas que não podem ser expressadas de outra forma, mas indireta é uma coisa que honestamente não deveria existir na linguagem. Porque a indireta, ela é totalmente falha, ela é totalmente... Realmente, quando você dá uma indireta, primeiro você não está expressando de fato o que precisa ser expressado, e a pessoa para quem você está expressando não tem nenhum compromisso com entender nada daquela indireta. Porque é indireta, não é diretamente para ela. É algo que você joga no ar. E qual que é o mal disso? As pessoas dão indiretas
no dia a dia delas, e aí muitas vezes se surpreendem ou ficam irritadas da outra não receber essa indireta, da outra não entender essa indireta. Como que a gente vê isso? É muito significativo isso, principalmente em casamentos. Em relacionamentos entre casais, isso é muito comum. A pessoa dá indireta e espera que a outra entenda. Mas o que ela não percebe é que a outra não tem a obrigação de entender, porque você não falou claramente. Quando, por exemplo, uma pessoa no casamento ou num relacionamento, um dos cônjuges pede auxílio ao outro de maneira indireta. Seria bacana se alguém fizesse tal coisa. Tá, alguém quem? Pode ser qualquer um. É muito, digamos, é um pouco exagero você esperar que o outro ouça aquilo, entenda, faça a mesma linha de raciocínio que você para chegar ao entendimento do que você está pedindo para ele fazer. É algo bastante falho, bastante problemático e acaba sendo um motivo de muito conflito entre casais, entre pessoas que se relacionam, entre pessoas que moram junto, por causa dessa questão de se jogar no ar algo e esperar que o outro entenda, mas sem se analisar que o outro não está dentro da tua cabeça, o outro não tem como entender a partir do teu pensamento o que ele está ouvindo. Ele vai entender a partir do pensamento dele. Então, quando as coisas são diretas e claras, já é difícil, porque a pessoa ainda assim vai entender a partir do pensamento dela e não do seu. Agora, quando a coisa é jogada no ar, a pessoa pega se ela quiser, se ela tiver condições de pegar. Muitas vezes ela nem tem condições, porque a forma como você fala para ela não representa nada, não significa nada. E isso é o que eu me refiro a quebrar as duas patas do cavalo. Então a gente já tem uma comunicação que ela por si é falha. E aí as pessoas utilizam essa comunicação de uma maneira ruidosa, de uma maneira vaga, jogando palavras aleatórias no ar, deixando lacunas na forma como se expressa. Tudo isso faz com que a comunicação se torne cada vez mais ineficiente. E aí, se a nossa ideia, ao nos comunicarmos com o outro, é de fato transmitir algo para o outro, é comunicar algo ao outro, por mais que nós saibamos que isso não vai acontecer da maneira que nós esperamos, se esse é o nosso objetivo, quanto mais eficiente nós formos nisso, melhor. Quanto mais direto, claro e eficiente eu for ao expressar para o outro o que eu desejo, o que eu quero, o que eu espero, mais eu vou estar me apropriando melhor dessa linguagem e eu vou estar fazendo um uso mais, digamos, eficiente dessa forma de comunicação. Para isso, eu preciso eliminar essa coisa mais ruidosa, essa coisa mais vaga, que é muito válida para certos momentos. Por exemplo, no teatro, uma linguagem vaga, uma linguagem mais indireta, ela abre N possibilidades de interpretação e ela faz com que o público se encante, com que o público possa pensar longe, mas ali a obrigação não é necessariamente de transmitir uma informação, mas sim de levar o sujeito a pensar, de levar o sujeito a viajar na sua própria interpretação e compreensão. É um outro uso da comunicação. Agora, quando nós estamos em coisas práticas do dia a dia, é muito ineficiente e é muito, digamos, sofrido utilizar uma comunicação falha, com indiretas, com sarcasmo, com ironia, porque isso acaba fazendo com que as pessoas não se comuniquem com eficiência e a falta de comunicação gera conflitos. Nós sabemos que um dos grandes problemas de conflitos pessoais atuais, tanto em relacionamentos amorosos como em relacionamentos profissionais, em todos os campos, um dos grandes geradores de conflito é justamente a falta de comunicação. E às vezes não é nem a falta de comunicação de eu não falar nada para o outro, mas é essa falta do uso eficiente da comunicação. Eu falo para o outro de maneira indireta, eu falo para o outro as coisas picadas, cortadas e espero que ele adivinhe todo o contexto. Isso é bom sempre a gente estar revendo o quanto a informação que eu estou dando para o outro está sendo eficiente, porque isso diz muito da angústia que eu gero no outro, isso diz muito da eficiência do outro em fazer o que eu espero, se é que ele vai querer fazer.
Temos que lembrar também que estamos falando de um sujeito para outro, não é um objeto manipulável. Então a pessoa vai fazer se ela quiser. Às vezes ela entendeu, mas ela não quer fazer. Mas só nesse processo de compreender já existe uma grande dificuldade, que pode ser favorecida essa comunicação a partir do uso de palavras mais adequadas, tanto para expressar o que você deseja, como adequadas à compreensão do teu receptor, ou que pode ser um cavalo com uma pata manca, outras duas quebradas e só uma sadia, que é aquela coisa de você ficar dando indireta, de você não ser claro nas palavras, utilizar palavras pela metade, pensar várias coisas, mas expressar verbalmente poucas. Tem muita gente que pensa 1000 coisas e expressa verbalmente poucas. Quando essas poucas refletem tudo que você pensou, que é muito difícil, é uma coisa ok, mas de maneira geral o que acontece é que essas poucas palavras expressadas não refletem nada do que você pensou e não comunicam muitas vezes o que você deseja comunicar ao outro. Então essa coisa de indireta, de coisas pela metade, não funciona. Dos exemplos que eu poderia usar do quanto a comunicação é falha, o quanto que, por exemplo, a ironia pode atrapalhar, eu posso dizer hoje, por exemplo, que sim, os políticos brasileiros trabalham. Para quem conhece o contexto da política brasileira atual, vai entender na hora que eu estou sendo extremamente sarcástico. Que não há nenhuma realidade nessas palavras que eu utilizei. Mas para um outro falante de português que não conheça a realidade política brasileira, a forma como eu expressei, mesmo a minha expressão facial, o tom de voz, talvez não dê para ele indícios o suficiente se isso é um sarcasmo, se eu estou expressando algo diferente do que eu penso intencionalmente, ou se isso é de fato reflexo do que eu penso. Só mudando o contexto de conhecimento do sujeito, do meu receptor. Eu não mudei a expressão verbal, não mudei a frase, não mudei palavras, eu não mudei nem a expressão facial falar. Se eu falar, gravar como está sendo gravado e mostrar esse trecho para um brasileiro que conheça a realidade política do Brasil, é quase certo que a grande maioria vai dizer ele está tirando sarro. Agora, se eu mostrar isso para um outro falante de português, pode ser o mais fluente possível, mas digamos alguém que está muito tempo longe do Brasil, ou alguém que mora em outro país, como na África, que tem alguns países que falam português, alguém que compreenda muito bem o português lá, eu mostrar esse vídeo, talvez a pessoa não consiga identificar, talvez ela realmente acredite que eu estou falando de maneira séria o que eu penso de fato. Então vocês vejam que a mesma forma de se comunicar, de acordo com dois receptores diferentes, vão ser interpretações completamente distintas e quase que literalmente opostas. Isso nos demonstra o quanto que cada sujeito muda o entendimento do que escuta de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com todo o seu contexto. E por isso também é muito válido e importante, quando nós vamos nos comunicar com outra pessoa, levar em consideração qual é o contexto dela, levar em consideração qual é o nível de compreensão dela, da linguagem que eu estou utilizando, e muitas vezes não é porque o nível de compreensão dela é inferior. Por exemplo, eu estou utilizando uma linguagem acadêmica com o sujeito. Talvez ele não compreenda a linguagem acadêmica, mas não é porque ele é inferior. Talvez ele tenha um domínio da linguagem popular muito maior do que o meu. Talvez ele conheça gírias, expressões populares de uma maneira que é muito superior à forma como eu tenho capacidade de utilizar. É uma diferença, não necessariamente uma superioridade e inferioridade. E isso é bom ser levado em consideração quando estamos falando em comunicação, porque isso acaba refletindo na eficiência da comunicação. É isso, espero que tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, cliquem em gostei e até um próximo.